Olá, eu sou o Thiago da Hora e vamos iniciar o nosso curso de Introdução à Produção de Riggings para Blender Web. Iremos estudar as principais ferramentas e elementos indispensáveis para a produção de rigs, assim você estará apto a produzi-los de forma consistente, podendo, desta maneira, criar controles para qualquer tipo de objeto ou elemento que necessite deste recurso. Iremos criar controles básicos de objetos simples, como uma bola, por exemplo, e, posteriormente, iremos construir rigs mais complexos, como a estrutura de um personagem humanoide. O processo de rigging consiste, basicamente, na construção de uma estrutura de controle utilizada para a deformação ou manipulação de uma malha, geralmente para animação. Também é utilizado para a produção de cenas com personagens estáticos, onde é usado para a criação de poses destes personagens e, nestes casos, uma estrutura primitiva funciona extremamente bem. Assim, com o mínimo de recursos possíveis, é possível construí-la de forma eficiente. Apesar de ser parte fundamental do processo de animação, não é necessário que o profissional de rig saiba animar, ou o animador saiba criar rigs. Entretanto, é fundamental que se entenda o processo de animação para que a estrutura funcione eficientemente bem. Isto quer dizer que estas duas atividades estão ligadas intrinsecamente. Um rig bom não é aquele extremamente complexo onde todos os recursos possíveis foram utilizados, mas sim aquele que atenda às necessidades da animação, que seja simples, de fácil manipulação, que seja intuitivo ao animador, sendo que assim este não precise ver um tutorial que o explique o funcionamento da estrutura ou faça um estudo aprofundado. Há um clichê em computação gráfica que diz: rig bom, animação boa. A melhor maneira de construirmos um rig funcional e eficiente é conhecendo o máximo de ferramentas possíveis. Isto nos ajudará a tomar as melhores decisões e é um facilitador da criatividade. Apesar do enfadonho processo de estudo, a aprendizagem é satisfatória e te fará ter os melhores resultados com o mínimo de esforço. É com essa proposta que iremos iniciar os nossos estudos de criação de rigs. Vamos falar um pouco de alguns fundamentos básicos antes do início do estudo e em seguida iremos conhecer e aprender a utilizar os constraints. Conhecimento, planejamento e organização. São três coisas fundamentais que você deve ter em mente para a construção de estruturas de controle. Conhecimento. Apesar de haver padrões e modelos que facilitam bastante a nossa vida, o ideal é não se ater somente a eles. Se for necessário gastar um tempo um pouco maior aprendendo, o faça. Com certeza é muito melhor que seguir receitas e fórmulas. Aprenda os fundamentos e aplique-os. Isso porque essas receitas podem solucionar apenas um caso em específico. Assim, se surgir um problema, você irá ficar perdido e, afinal, os conceitos para a produção de rigs são praticamente zero. Você irá precisar de três coisas tão somente: conhecimento, criatividade e paciência. O planejamento é fundamental, pois irá lhe poupar trabalho e tempo, ou seja, o tempo que você perde em planejar lhe fará poupá-lo na produção. Por isso, estude o projeto e analise quais recursos serão usados nele. No próximo bloco, iremos falar um pouco mais sobre o planejamento. Faça da organização um hábito, pois para criar rigs você irá precisar bastante dela. Lembre-se sempre de renomear objetos usando nomes significativos. Utilize camadas e grupos. Afinal, o rig tem que ser intuitivo. Vamos falar um pouco do planejamento. Planejar é fundamental, pois você irá fazer somente o necessário e, se precisar ir além, não perderá tempo, pois já sabe o que vai utilizar.
evitando ou reduzindo o processo de testes. Neste exemplo de setagem deste personagem, um outro nome dado ao processo de produção de rigs, por exemplo, temos de analisar quantos ossos serão necessários para que ele se mova de forma convincente. Quais os pontos de menor e maior articulação, os ossos que serão subdivididos, os que serão ossos de controle, deformação ou alvos, veremos mais adiante sobre estes, quais utilizarão cinemática direta ou inversa, também conheceremos estes conceitos posteriormente, e em quais partes iremos utilizar outros constraints. Se o objetivo da produção for uma bola, por exemplo, é preciso saber qual é o destino da mesma, se para uma animação 2D ou 3D, quais serão as ações necessárias. Se for destinada a uma animação 2D, ela pode tanto rotacionar em um eixo apenas, em 2 ou em 3. Aí depende do que foi pedido. Quanto à sua translação, ela se limitará em apenas um plano, ou seja, se movimentará em apenas 2 eixos. Caso seja para uma animação em 3D, teremos que utilizar os 3 eixos, tanto para a rotação quanto para a translação. Podemos ainda utilizar os recursos de compressão, o squash, ou de alongamento, stretch. Estes recursos serão estudados mais à frente quando formos aplicá-los. Agora, o próximo passo é conhecer algumas importantes ferramentas que utilizaremos ao longo dos nossos estudos. São elas os constraints, modificadores, armatures, lattices, curves, empties, parentesco, grupos de vértices, modo de edição, o Edit Mode, e o modo de escultura, Sculpt Mode, ferramentas de animação, Shape Keys e Drivers.